Olá, tudo bem? É um prazer imenso estar aqui participando desse grande evento, falando para todo o Brasil e também exterior. Bom, eu sou Patrícia Rodrigues e hoje vou falar a respeito da qualidade na produção das videoaulas. Eu coloquei, listei 6 passos fundamentais para garantir um audiovisual educativo de qualidade. Tá bem? Vamos começar agora com os slides. Eu vou compartilhar a tela com você. Você vem comigo agora e a gente vai começar falando justamente sobre a questão da qualidade. Vou abrir falando um pouquinho de mim e, com muito prazer, eu venho aqui participar desse grande evento do primeiro Seminário Nacional de Educação à Distância da Escola de Governança Pública do Estado do Pará, EGPA. Eu peço até desculpa para você, porque eu estou de férias. Tá? Geralmente eu gravo no meu estúdio, mas eu estou aqui na casa de mamãe, nós improvisamos aqui para fazer essa gravação com muito carinho para você. Tá legal? Então, falar um pouco do meu trabalho. Eu trabalho na educação à distância já desde 2005. Eu tenho um histórico que eu vim da TV, trabalhava como apresentadora e diretora artística na cidade de Maringá, tinha alguns programas que eu dirigia e apresentava, e fui convidada na época que a educação à distância estava começando na Uniderp, fui convidada pelo então professor Pedro Chaves, reitor da universidade, para integrar a equipe de educação à distância daquela instituição. Confesso a você que foi um desafio muito grande para quem veio da TV, quem está me escutando aí, quem de repente trabalha nos estúdios, você que trabalha aí nos bastidores sabe que é um desafio muito grande, porque quem está acostumado com a TV, lógico, tem a base do audiovisual, mas não está acostumado a lidar muitas vezes na parte de orientação, né, a professor, de repente tem que mudar um pouco o seu estilo audiovisual para se encaixar na educação, e eu achava muito fácil, mas eu vi que realmente é um desafio muito grande, porque educação, acima de tudo, é um bem muito grande, né? Você está formando uma pessoa. Então, o audiovisual educativo a gente leva muito a sério, porque é um audiovisual que traz, né, todos esses elementos da educação e a gente precisa prezar pela qualidade, com certeza. Bem, minha formação acadêmica é em marketing, também tenho especialização em educação à distância, um MBA em gestão estratégica de negócios, estou me formando em psicanálise também, e atualmente sou conselheira da Associação Brasileira de Educação à Distância, faço parte do Conselho de Inovação desta instituição tão importante que preza pela educação à distância no país. Também sou autora do livro Socorro, Preciso Gravar uma Videoaula, o guia completo do planejamento da performance em vídeo. Sou uma apaixonada pela educação e estou aqui hoje para falar um pouco, para compartilhar um pouco do meu conhecimento acerca do audiovisual educativo. Bem, vamos lá. Para garantir a qualidade na produção de videoaulas, eu listei 6 passos muito importantes. Então, nós temos o primeiro, o levantamento das informações, temos a criação do roteiro, a pré-produção, a gravação, a edição e revisão. Lembrando que são passos fundamentais e é importante que você se atente, e eu falo para você que, se de repente, você está começando agora aqui, está sem papel e caneta, sem bloco de anotações, eu vou dar uma pausinha para você correr, pegar, porque realmente eu vou passar algumas dicas de ouro aqui, né? Algumas situações, alguns fatos que aconteceram justamente para trazer para você que realmente na prática a coisa funciona se você seguir esses passos super importantes. Vamos lá? Bom, a gente vai trazer primeiro, vou trazer primeiro o levantamento das informações, né? Que é o importante, é o tópico, né, fundamental, é a base do audiovisual. E por que que é importante o levantamento das informações? Porque ele é um briefing, né? Todo um briefing que tem aí por detrás. Então, primeira coisa, pergunte-se, né, qual o objetivo pedagógico do vídeo? Essa videoaula ou aula ao vivo, enfim, ela tem qual objetivo pedagógico? O que que eu quero que o aluno aprenda com esse vídeo? Lembrando que nós estamos falando, muitas vezes, né? Agora a gente sabe que depois da pandemia, também no ensino médio, foi inserida a videoaula foi a grande vedete, né, da educação online nesse momento. Mas, por exemplo, quando a gente trabalha para os cursos de graduação, pós-graduação, eu estou falando de otagogia, né? Então, é diferente da pedagogia. Então, esse vídeo ele tem que ter um sentido, o adulto tem que ver esse sentido, né? Quando eu falo assim, bom, vou colocar essa videoaula, mas essa videoaula é importante que ele assista por quê? Para quê? Qual o ganho que ele vai ter com essa videoaula? Então, é importante que logo no começo você já cite. Bom, eu vou falar a respeito
dessa videoaula, dessa palestra, né? Vou dar um exemplo aqui, falando nesse caso específico, e ela é importantíssima para você que é professor, que pretende produzir sua videoaula, vai facilitar, com certeza, todo esse trabalho audiovisual para você que, inclusive, é diretor artístico, editor ou cinegrafista, enfim, que vai conhecer esses passos e principalmente para você que é formador de professores, para você trabalhar de forma adequadamente. Então, perceba que eu estou mostrando qual que é o ganho que o profissional tem ao assistir essa palestra. Então, eu quero que você também pense, quando for fazer a sua produção, pense nesse tópico fundamental. Qual o assunto a ser tratado? O que eu vou falar nessa videoaula? Qual o público-alvo? Qual que é o público que vai assistir? Por quê? Porque aí o tópico seguinte tem tudo a ver com o público. Por exemplo, qual a linguagem a ser utilizada? Então, quando eu falo, né, por exemplo, para um aluno do primeiro ano de direito, eu trato de uma forma diferente, como se eu estivesse falando para um aluno do último ano, concorda? De direito. Por quê? Porque são linguagens diferentes, as linguagens mais técnicas, então eu preciso trabalhar isso, então, por isso que eu preciso ter bem definido esse tópico do público-alvo, da linguagem, e aí entra um outro tópico muito importante, quais recursos eu tenho? Por exemplo, eu vou gravar uma videoaula em casa, eu preciso gravar escrevendo, fazendo desenho, vou precisar filmar de cima para baixo, né? Eu preciso ter uma câmera ali acima para poder fazer essa gravação. Se eu for gravar uma aula de música, né? Eu vou gravar com violão, o que que eu preciso, né? O que que eu preciso fazer? Quais os tipos de... Será que eu consigo gravar com celular? Ou, né, se eu for gravar no estúdio, eu não preciso ficar preocupada com esse tópico. Mas, ainda assim, eu preciso saber, de repente, no estúdio que eu vou gravar, eu tenho como levar uma banda, por exemplo? Diferente de eu fazer um som, né? Vou fazer uma aula de música e vou fazer um solo de guitarra, por exemplo. E, de repente, eu tenho que trazer uma banda. Então, todos esses detalhes são importantes no levantamento da informação. E de que forma eu quero apresentar o meu conteúdo? Como que eu vou mostrar? Como que você vai mostrar o seu conteúdo? Para pensar? Durante essa palestra, eu quero que você continue refletindo acerca de todos esses tópicos importantes, porque vai fazer realmente você ter uma outra visão do audiovisual na educação, tá bem? Bom, vamos lá ao segundo tópico, a criação do roteiro. Lembrando que o roteiro nada mais é que o quê? É a descrição detalhada do seu vídeo. Então, eu tenho um roteiro detalhado que eu vou mostrar aqui para vocês. E se eu for fazer uma aula ao vivo, ou se eu for fazer uma videoaula, como aqui agora, essa palestra, eu não fiz um roteiro assim, tá vendo? Esse roteiro, eu não fiz o roteiro dessa forma. Quando é uma aula ao vivo, como é uma videoaula, o que que eu faço? Responde aí para mim. Qual que é o roteiro? O roteiro pode ser meu próprio slide. Para que que eu vou reinventar a roda? Então, vamos voltar aqui um pouquinho. Quando eu uso esse roteiro, Patrícia? Esse roteiro dividido em áudio e vídeo detalhado. Eu uso quando eu vou vou gravar um TP, por exemplo, que eu vou usar o TP. O TP é o teleprompter. Sabe aquele recurso, aquela ferramenta que vai passando texto na tela e você vai lendo? Então, exatamente isso. Esse é o TP. Perceba que na parte eu divido uma tabela dividida em áudio e vídeo. Percebam que na primeira eu tenho aqui o vídeo e na segunda o áudio. Então, o vídeo corresponde a tudo que vai aparecer naquele momento da cena. E o áudio que vai ser falado, né? O que você vai ser, que as pessoas vão escutar, o áudio, a trilha sonora, enfim. Então percebam que aqui eu divido, né, essas cenas. Por quê? Porque naquele momento que eu gravei essa videoaula, que é uma videoaula de um curso que eu tenho, que é bem conhecido, que é o curso Apresentação de Videoaula. Eu tenho a apresentação de teleaula, foi o primeiro, e o Formação Docente em Apresentação de Videoaulas e Produção Audiovisual na EAD. Então, o que acontece? Perdão. Esse vídeo, ele detalha, né, a cena. Você percebe que é diferente desse roteiro que eu estou fazendo agora, digamos assim, os slides, que eu não preciso fazer tudo isso. Percebe? Não preciso detalhar ali imagens, estúdio, por quê? Porque aqui nem passou por uma edição, eu estou fazendo pelo Zoom, já que o computador que eu estou utilizando também não é o computador que eu utilizo, porque meus computadores que são próprios para gravação de videoaula, eles são equipados com os programas específicos. Aqui eu estou gravando, por exemplo, com o Zoom. Olha só, que simples, professor. Estou usando o Zoom para gravar na versão gratuita e estou usando também os slides. Então, percebam a simplicidade da coisa? Então, dá para a gente fazer com pouco que a gente tem, muito.
Por quê? Porque o que importa, a pérola é o seu conteúdo. Aqui a gente está usando alguns recursos do universo audiovisual para poder fazer o quê? Para poder transmitir essa mensagem de forma mais adequada em forma de vídeo, concorda? Então vamos lá, voltando ao roteiro, então esse daqui é um roteiro detalhado, tá? Que você, inclusive, se você quem tiver interesse, quem precisar de algum material aqui, como esses slides, se não ficar disposto para o pessoal daqui do evento, vocês podem também depois entrar em contato comigo que eu mando, tá? Então, esse daqui, por exemplo, é um roteiro detalhado que ele traz especificado, por quê? Porque aqui o especificado as cenas, porque ele vai passar por uma edição. Aqui nesse caso aqui, eu vou fazer, muitas vezes, às vezes até passa por edição, uma aula com slide, mas nesse caso aqui eu estou gravando direto, tá? Não vai passar por edição. Estou gravando pelo Zoom e usando os meus slides como próprio roteiro. Terceiro tópico importantíssimo, a pré-produção. A pré-produção é o momento que antecede a produção. Então, o que eu tenho que observar? Por exemplo, ó, você já aprendeu que você fez o briefing, o levantamento das informações. Tem profissionais que, inclusive, envolvem, né, o briefing como um momento da pré-produção, que também não deixa de ser. Mas eu separo aqui, por quê? Porque eu coloquei alguns tópicos aqui que são importantes, que eu gosto de deixar especificamente ali para esse momento. Que é o momento o quê? Que depois que eu fiz o briefing, que aí dentro do briefing eu tenho os recursos que vão ser utilizados. Que lembra que eu falei? Se for gravar, eu vou gravar em casa, quais os recursos que eu tenho? Eu tenho câmera, tenho ilha de edição, ou não tenho ilha de edição, mas eu tenho uma câmera, tenho um computador que dá para fazer mais ou menos ali uma finalização desse material, né? Então, aqui na pré-produção é o momento que eu vou pensar quais são os equipamentos novamente, né? Quais são os equipamentos, vou listar isso. Qual a locação, cenário? Locação, cenário é importante que você pense o seguinte: quando eu falo de locação, é o local que você vai gravar. O local, por exemplo, uma sala de aula. O cenário, aí entra, eu vou gravar o quê? Eu vou gravar com a lousa atrás de mim, aí eu vou ficar escrevendo. Então, são detalhes que faz a diferença, tá? Então, o que eu tenho que pensar? O cenário, a aparência visual, por exemplo, como eu estou vestido, o meu cabelo, a maquiagem, né? Nós que somos mulheres, nós gostamos, e os homens também podem usar um pó compacto para tirar o brilho do rosto, porque às vezes tem a pele muito oleosa, então é importante tirar o brilho do rosto, da têmpora, às vezes da testa ali, às vezes tem calvície, né? E aí às vezes fica brilhando muito, então eu posso fazer isso também. E a questão dos convidados. A minha aula, eu vou trazer convidado? Vamos supor que eu vou gravar uma aula no estúdio. Eu tenho um convidado. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que avisá-lo antes, né? Já preparar, falar, olha, essa videoaula é uma videoaula de 30 minutos, que ela vai ter o quê? Ela vai ter a participação sua e você vai ter uma participação de 5 minutos, por exemplo. Então, eu tenho que colocar ali 5 minutos que ele vai falar, já coloca as perguntas que ele vai fazer, que você vai fazer. Por quê? Porque ele precisa se preparar e sempre avise, porque eu já tive um caso, por exemplo, de uma professora que chegou para gravar nos estúdios, né, no caso da Uniderp, na época que era a Uniderp, ela foi uma convidada e foi gravar, assim, ela estava de qualquer jeito que eu digo assim, com a blusinha regatinha, sem maquiagem, sem nada, estava assim, é lógico que a gente tinha esse recurso também de maquiagem, cabelo, de dar uma estruturada, lógico, nessas pessoas, nas pessoas que chegassem, assim, sem esse preparo. Mas perceba que é tão importante a gente avisar, que é muito importante a gente avisar, que vai acontecer para a pessoa se preparar. Olha, professora, você vai falar 5 minutos, são 3 perguntinhas, então cada perguntinha que eu vou fazer para a senhora tem que levar no máximo 1 minuto e meio para responder. Então, eu sugiro, vou te mandar por e-mail as perguntas, sugiro que você ensaie, né? Ensaie rapidinho, cronometre, veja se mais ou menos esse tempo. Por quê? Porque para não chegar na hora e de repente você começar a gravar, a pessoa falar 10 minutos, 20 minutos, imagina, vai dar um trabalho gigante, tanto para você como para o editor, porque você vai ter que orientar esse editor, né? Então, assim, já passa antes para o convidado, já avisa, olha, a gente vai fazer uma gravação em vídeo, então é importante que você cuide da sua aparência pessoal, professor, né? Se tiver maquiador, avisa, tem maquiador à disposição, tem cabeleireiro, ou não, ou você já tem que, né, vir de uma forma mais formal, porque é vídeo, né? Então, um terninho, uma camisete, enfim, já avise para não ter problema. E os recursos humanos e materiais, por exemplo, como eu disse para vocês, vou fazer uma aula de música, vou usar um violão. O que eu preciso? Levar o violão. Então, é importante que você faça um checklist.
para não chegar na hora e você acabar sendo prejudicado pela falta de algum equipamento, pela uma falta de uma orientação profissional, enfim. Então, coloque tudo isso bonitinho, né? Recursos humanos, quem que vai gravar? O cinegrafista? O que que ele precisa saber para gravar previamente? Então, muitas vezes você tem que avisar. Nós da Interativa, por exemplo, a gente tinha uma equipe muito boa de produção, a gente preparava tudo antes. Então, a aula do professor ao vivo, que era mais ou menos 1h20, o que que acontecia? O professor já ia preparado, né? Ele já estava preparado para o vídeo, e a equipe também já sabia quantas pessoas iam entrar no estúdio, porque ela era avisada, comunicada antes. Então, a gente orientava os professores que eles tinham um prazo para orientação para que os professores providenciassem microfone, um espaço adequado ali na mesa. Então, todos esses aspectos são importantes a gente abordar aqui nessa palestra, tá bem? Depois nós temos finalmente a gravação. E a gravação envolve o quê? Bom, envolve a qualidade da imagem. Quando eu falo qualidade da imagem, né, eu vou gravar de que forma? Eu vou gravar com o celular, com uma câmera que de repente não é adequada. Então, a câmera, para vocês terem ideia, a gente sempre orienta o seguinte: câmera no mínimo HD, que grave em 1280 por 720 nessa qualidade. Por quê? Porque é importante que ela tenha o mínimo de qualidade. Então, HD é o mínimo, né? Um enquadramento adequado para cada tipo de situação. Às vezes já aconteceu de eu, por exemplo, ver alguma videoaula, um professor, ele pediu para avaliar, e aí a gravação estava assim, ó. Ou estava assim a imagem, o professor aqui, ou estava muito para baixo. Então, assim, é importante, isso aqui é importante mostrar para vocês a diferença, tá vendo? É importante que você esteja bem enquadrado. O que que é bem enquadrado? Agora deu uma mexidinha aqui, deixa eu dar uma arrumadinha aqui. É importante que você esteja assim, ó, ou do lado direito, ou do lado esquerdo, ou centralizado. Não tem problema centralizar, porque na fotografia a gente fala que centralizar não é adequado, mas na videoaula a gente pode trabalhar dessa forma. Eu sempre falo o seguinte, né? Eu gosto sempre de ficar um pouquinho mais à direita ou à esquerda da tela, né? E um motivo atrás, que pode ser um quadro, pode ser aqui nesse caso uma planta, mas é importante que você esteja adequado para quê? Para apresentar o conteúdo de forma adequada, tá bem? Então, importante. Qualidade do áudio, do som. Por exemplo, áudio claro. Se você não tem um microfone como esse, eu sempre carrego, né? Meu microfone e minha webcam. Mas se você não tem um microfone de mesa, um adequado para fazer isso, use o fone de ouvido mesmo, não tem problema. O importante é que a qualidade do áudio seja tão boa quanto do vídeo, né? Porque é tão gostoso assistir um vídeo, né, com uma qualidade boa, tanto de áudio como de vídeo, não é verdade? Bem, a iluminação, né? Aqui eu tô usando até uma iluminação que não é a que eu uso geralmente, estou usando o meu celular mesmo, com a luzinha dele acesa. O ideal seria uma iluminação, tá? Que eu estou usando porque realmente estou de férias aqui em Maringá, no Paraná, e não vim preparada. Quando eu aceitei o convite, já estava aqui, mas esses detalhes são importantes. E o cenário, como eu disse para você, aqui a gente teve o capricho de preparar aqui um cenáriozinho para ficar mais adequado para esse momento. E quase finalizando a edição. O que que acontece na edição? Edição é um momento que, eventualmente, eu vou fazer um tratamento, uma melhoria na imagem, no áudio. Às vezes o áudio está com um pouquinho de chiado, às vezes a imagem, né, não está tão adequada. A gente vai tentar corrigir na edição, mas milagre a gente não faz, né? Eu falo a gente porque eu praticamente sou também da equipe de produção, né? Então a gente fala o seguinte: utiliza no roteiro, quando você vai orientar o editor ou você vai fazer sua própria edição, utilizar recursos audiovisuais, né? Como textos na tela, caracteres, imagens, fotos, desenhos, vídeos, vinhetas, animações, trilha sonora, efeitos, enfim. Vai finalizar o seu material? Procura colocar no roteiro. Olha, o roteiro também não precisa ser detalhado ali, você pode até colocar no próprio slide, falar, nesse momento eu quero que coloque uma imagem assim, nesse momento eu posso colocar uma trilha sonora, enfim, orienta o editor para que fique dinâmico. Por quê? Porque é importante esse bate-bola, digamos assim, que aparece uma hora a imagem sua, outra hora aparece o slide, outra aparece uma música, um momento aparece surge uma trilha sonora, faz dá uma diferenciada nesse audiovisual quando você vai editar. E aí nós temos a revisão desse material, que é tão importante quanto qualquer outra etapa. Sempre digo o seguinte: a revisão é o momento
que você vai corrigir, né, possíveis erros, né? Sempre tem alguma coisinha para o professor corrigir, nunca deixa assim por conta total da equipe, embora a equipe, geralmente as equipes são muito competentes que trabalham na EAD, são pessoas profissionais qualificados, mas a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes tem algum probleminha na grafia, acentuação, a gente sabe que o português é uma língua complexa, então sempre a gente tem que se atentar. A grafia, as imagens, será que aquela imagem que o editor colocou corresponde àquela imagem que você gostaria que estivesse naquele momento? E aí eu tenho o conteúdo, né? Aquele conteúdo, tem um momento ali que eu errei, que eu falei alguma coisa ali que de repente não era adequada, vai ter que cortar aquele momento. Então, isso é importante. E o áudio, né? O áudio é muito importante. Então, de repente colocou uma trilha sonora que não está legal, uma música que não ficou bacana. Enfim, tem outras coisas também, mas eu coloquei aqui os principais. E o mais importante, trabalhe com dinamismo, né? Seja somente com slide, ou seja, somente ou seja, editado, né? Mas, assim, é importante que você trabalhe esse dinamismo, né? Seja dinâmico, e outra coisa também que eu sempre falo, preze pelo seu conteúdo. O conteúdo é a pérola. Outra dica importante, a interação, né? Eu vou interromper agora um pouquinho para falar para você. A interação, aquela interação que você faz, muitas vezes eu brinquei aqui, falei que você que está assistindo aí, você que então, são alguns momentos que, mesmo uma videoaula gravada, é possível você fazer. Por exemplo, bom, você que está aí do outro lado deve estar se perguntando, né? Qual o momento mais importante? O que que é mais importante em uma videoaula? Você sabe o que que é? É o seu conteúdo. Seu conteúdo é a grande riqueza da videoaula. Então, percebam, essas interações simples no momento que você tá provocando, digamos assim, né? Corrigindo, ao invés de interação, mas procure fazer perguntas, procure fazer com que o seu aluno, ali do outro lado, responda para você até mesmo, né? Mesmo inconscientemente, ele está ali assistindo, de repente ele responde. Por quê? Porque você fez ele sentir ali parte, vai ter aquele sentimento de pertença desse audiovisual, tá bem? Bom, eu vou deixar aqui os meus contatos, vou compartilhar aqui mais uma vez a tela aqui com você. Eu sei que é um momento que a gente está fazendo rapidinho, mas é importante que, deixa eu puxar aqui esse quadrinho aqui. Desculpa, eu estou saindo do momento pós-Covid também, então eu estou um pouquinho ainda em recuperação, mas fica aí para você os meus sites, os meus contatos, então patriciarodrigues.com.br. Tem as redes sociais, vou te convidar para você acessar meu canal no YouTube, que tem muito material bacana e gratuito. Tem playlist ali só de ferramentas para você usar nas suas videoaulas, tem playlist só de corpo e voz em vídeo, e dentro do meu site também tem meus cursos, tem o meu contato, tem os depoimentos de alunos, e, além de tudo, também tem os meus cursos e e-book também à disposição para você e minhas mentorias. Então, você que quer uma orientação personalizada, fica aí a dica para você. Eu fico esperando o seu contato e será um prazer enorme poder te receber aqui com a gente, tá bom? Então, fica aí o site, patriciarodrigues.com.br, que tem as redes sociais, curta, compartilhe. Meu telefone aqui também é o WhatsApp, então qualquer dúvida que você tiver, e qualquer sugestão também, se quiser mandar ali a mensagem ali com algum elogio, com alguma crítica, também, porque eu não sou a dona da verdade, fica aí o meu contato, que eu faço questão de atender você, tá bem? Vou finalizando aqui por aqui agora. Muito obrigada, fique com Deus, interromper aqui o compartilhamento. Espero que você continue conosco nesse evento maravilhoso e a gente se vê em outro momento, tá bom? Um abraço grande, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau. Agradecer à professora Patrícia Rodrigues e parabenizá-la pelo projeto educacional que ela fomenta dentro da ABED, as mulheres conectadas, né? Já deixo o convite para o pessoal pesquisar, seguir, acompanhar. É interessante que muitos profissionais, e isso já é fato, afirmam que a produção de vídeo digitais voltados para a educação, para a aprendizagem, apontam para diversos benefícios educacionais. A gente pode citar alguns, né? O desenvolvimento do pensamento crítico, a promoção da expressão, a facilidade da comunicação, favorecimento de uma visão interdisciplinar,
integração de diferentes capacidades, inteligência, valorização do trabalho em grupo, isso é muito importante. A videoaula, ela é uma ferramenta, ela podemos chamar de uma modalidade de exposição de conteúdos de forma sistematizada, claro, sendo que essa modalidade ela se mostra didaticamente eficaz quando desempenha uma função informativa exclusiva, na qual almejamos transmitir informações específicas que precisam ser ouvidas ou visualizadas e que encontram nas ferramentas lúdicas do audiovisual o seu melhor meio de vinculação. É claro, os vídeos eles devem ser utilizados não somente para reforçar o que foi ensinado, trabalhado pelo professor, seja em sala de aula, seja em dinâmicas específicas, mas para ativar os sentidos dos alunos, né? Provocar uma crítica e exemplificar de forma mais abrangente, facilitando todo o processo de ensino e aprendizagem. Os vídeos, eles carregam uma gama de recursos pedagógicos. Daí é importante você ter uma equipe multidisciplinar para produzi-los. Né? Essa perspectiva, de múltipla produção, se torna eficaz na aprendizagem. E nós podemos destacar não somente a função lúdica, mas a motivadora, a informativa, a avaliativa, a conceitual, o próprio registro documental que isso deixa, né? E a metalinguística, reforçando, por exemplo, o que a professora Vanderluce falou, né? Da comunicação para a educação. Já o professor Miranda falando dos recursos, da necessidade de investir em recursos para a gente enfrentar questões, digamos, para chegar ao conhecimento em determinado lugar. Então, produzir uma videoaula, às vezes, é um esforço de uma equipe pensando uma linguagem coletiva para atender uma determinada demanda. E para concluir, eu gostaria de citar a recomendação do nosso querido Moran, que nos fala o seguinte: o vídeo é sensorial, visual, é a linguagem falada, é a linguagem musical e escrita. Linguagens que interagem superpostas, interligadas, somadas, não separadas. Daí a sua força. Nós somos atingidos, somos impactados por todos os sentidos e de todas as maneiras. Ou seja, o vídeo nos seduz, nos informa, nos entretém, nos projeta em outras realidades. E aqui eu falo mesmo do imaginário que nos motiva, entre outros tempos e espaços. Isso é muito interessante, porque eu vejo que o vídeo ele combina com a comunicação sensorial cinéstica, com o audiovisual, a intuição com a lógica, a emoção com a razão. Então, é uma linguagem que nos desperta para o aprendizado.